Olá, queridos, a paz do Senhor. Vou deixar uma palavra rápida aqui para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Está escrito assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é verdade, irmãos, a gente tem que falar a palavra como ela é e tem que ser dita como tem que ser dita. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor e a gente tem que dizer ela: doa a quem doer. Nós vivemos em dias terríveis, dias cruciais para a história humana, e muitas pessoas têm vivido isso aqui dentro da fé cristã, dizendo-se cristãos, mas infelizmente vivendo uma vida de devassidão, uma vida prostituta religiosamente. São pessoas que infelizmente se dizem ser servos de Deus, que irão morar no céu, mas possuem essas características aqui. Tanto que o versículo 11, o apóstolo Paulo, escritor da carta aos Coríntios, ele diz: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nomes do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Passou pelo processo da regeneração, da santificação, mas voltaram a fazer tais coisas, sendo então advertidos pelo apóstolo Paulo, ao ponto de que estes tais não herdarão o reino de Deus. A grande verdade, meus irmãos, é que o interesse pelas coisas materiais tem feito milhares de pessoas negarem a fé e voltarem a praticar ações que realmente desagradam o reino de Deus. Pior de tudo é que muitos líderes têm entrado nesse caminho. Pessoas que deveriam dar o exemplo estão arrastando pessoas para tal situação. O profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 23, ele mesmo diz: seus líderes se rebelaram, mancomunaram com ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos dos órfãos e não dedicam a menor atenção à causa das viúvas, coisa que Deus sempre deu valor aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. Muitos líderes e autoridades se aliam, mancomunam as suas ideias a fim de roubar dessas pessoas. Pessoas como esses do Supremo Tribunal, pessoas como esses da Presidência da República, muitos líderes de estados, ministros, prefeitos, governadores, eles se esquecem de uma grande verdade. São homens sujos, fétidos por dentro e por fora, carregadores de fezes. O seu intestino grosso está sujo com a imundícia da carne, da matéria, e se acham deuses, acham-se divinos, ao ponto de decretar o que é e o que não é certo, ao ponto de dizerem que estão acima da lei de Deus, acima da palavra. As suas leis são humanas, e vocês vão morrer como qualquer outro ser humano comum. E o pior de tudo, a carne do homem, depois que ele morre, ela é mais podre do que a carne dos animais. Ela fede mais do que a carne dos animais, por tanta imundícia que ele come.
A sua carne é nojenta, a carne do ser humano é podre. E essas pessoas se acham dignas de se considerarem deuses superiores à palavra de Deus. A verdade é essa. Todos um dia se encontrarão com Deus. E estas pessoas que acabo de citar aqui pela palavra de Deus não vão encontrar o Senhor na eternidade para viver com Ele eternamente. Então, o meu conselho para você nesta manhã é que você conserte a vida, se arrependa dos seus pecados. Você que trai a esposa, que trai o marido, que rouba, pastores que tiram a lã das ovelhas e fazem muitas coisas erradas, dizendo-se ser um evangélico, um pastor, um pregador, converta-se logo, antes que morra, pois o juízo de Deus será sem piedade para a sua vida. Deus é justo. Você pode ter feito tudo que há de bom na terra, mas se morrer com algum desses pecados ditos aqui em 1 Coríntios capítulo 6, o seu fim é o inferno eterno, eterno. Você que apoia os homossexuais, você que apoia a todos esses que bebem, se embriagam, esses que se drogam, essas pessoas que caluniam, essas pessoas que vivem todo esse estirpo de vida nojenta, infelizmente, você é um apoiador e está se sujeitando também a ir para o inferno. Então, o meu conselho para você nesta manhã, converta o seu coração a Deus, se entregue a Deus e no mais Ele vai cuidar da sua alma, trazer alívio e salvação para você e a sua família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.